volta aqui para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Mas agora recomeçando a série mais uma vez. Vamos para a quarta temporada e uma proposta um pouco diferente. Eu vou tentar escrever 5 dicas que eu acho mais importantes em cada uma das faixas de rating. A gente está no 400 até o 600. Mudando a faixa de rating, eu vou colocar outras dicas também. Não tem nenhuma dica escrita, que vocês estão vendo, tá? Não tá errado, tá em branco mesmo. Eu vou escrever as dicas à medida que as partidas forem acontecendo e colocar as coisas que eu acho mais importantes. Claro que a gente já tem uma noção mais ou menos das principais dicas nessa faixa inicial, mas vamos ver o que as partidas mostram pra gente. Eu não esqueci a ideia de enfrentar adversários de nível mais avançado, porque muita gente queria que eu continuasse a série que estava com 2.200, mas eu vou tentar fazer de vez em quando algumas partidas de xadrez rápido, 10 minutos, na minha conta principal, que tem 2.400 de rating. A gente consegue manter os jogos avançados e também recomeçar a série aqui com essa nova proposta. Então, antes de lançar o desafio, já sabe, né? A temporada mudou, mas algumas coisas nunca mudam. Então, deixa aquele joinha no vídeo, deixa aquele like, que é bem importante pro canal. Se você estiver gostando, é claro, se não estiver gostando, esquece o que eu falei. E se inscreve também se você apareceu aqui por acaso. Vamos lançar o desafio. Vamos ver se tá tudo certo, né? Colocar 25 pontos para cima ou para baixo. E vamos dar início aqui para a nova temporada. Vamos lá. Ver se vai dar certo, né? O rating já foi ajustado. Não tem adversário? Que isso? Apareceu. Um cara da Algéria. Argélia, né? Vamos lá, então. Deixa eu abrir a lista de aberturas. Vamos ganhar de WO a primeira, a primeira partida. Começamos bem, hein? Primeira dica que eu vou colocar. Não perca de WO, né? Jogou E3, beleza. A gente vai tentar fazer as anotações aqui quando acabar o jogo. Então, ele tem que dominar o centro. Primeiro lance já vou criticar um pouco. Né? O natural seria avançar o peão duas casas, ou esse peão ou esse peão. Eu vou fazer o mesmo aqui que eu estou recomendando, que é avançar meu peão duas casas. Pode ser tanto esse lance como esse. Eu quero abrir espaço para as minhas peças aqui e dominar o centro da melhor maneira que eu puder. Mais uma dica que já vai para a lista, né? As peças têm que ir em direção ao centro. Ele colocou o cavalo aqui para o canto, que não é legal. Você vai me perguntar por que não é legal. Por que o cavalo fica melhor aqui do que aqui? O cavalo é uma peça que fica bem nítido porque ele fica pior no canto. Por quê? Ele é uma peça que ele tem uma limitação muito grande no canto. Repara que ele não consegue ir para a direita, né? O tabuleiro acabou para ele. Ele tem que vir para cá ou para cá. Ele está muito mais limitado. No centro, o cavalo tem muito mais liberdade para jogar. Eu vou jogar E5 aqui. Enquanto isso, então, se ele quer tirar o cavalo, tem que tirar para o centro o cavalo. Então já tem algumas dicas que dá para encaixar aqui já nos primeiros lances dele. Então a gente pode falar já de ele não está dando muita importância para o centro, né? Já seria um conceito aqui. Eu vou tirar minhas peças, então se você puder, você que está iniciando a jogar xadrez agora, coloca os peões no centro. Se seu adversário não permitir, como é que ele não vai permitir isso, né? Se ele colocar os peões dele no centro também, aqui ou aqui, você tem mais dificuldade para colocar os seus peões, porque ele pode capturar um dos seus peões. Então, se ele jogar muito encolhido assim, ou fazer lances que não sejam para o centro, coloca os seus peões no centro. Ah, vou colocar todos os peões? Você até pode fazer, mas eu recomendo colocar os 2 peões e você começa a tirar os cavalos agora. Vou jogar cavalo F6. Ele jogou cavalo B5. Ele jogou com a mesma peça mais uma vez. Colocou o cavalo ali em B5. Que não é um lance legal. Porque ele já jogou uma vez com essa peça. Ele não está desenvolvendo. Não está acelerando o rock, que vai ser uma dica importante que eu vou colocar na lista. E aqui eu posso tirar meu cavalo, mas acho que eu vou jogar C6 aqui. Eu quero ameaçar o cavalo dele. Posso até ameaçar com esse peão, vamos ver como é que ele vai reagir. Vou ameaçar aqui o cavalo dele. Vou expulsar o cavalo. Ele voltou, tá bom. Eu até ajudei ele um pouco, na verdade, que eu trouxe o cavalo dele para o centro. Mas eu ganhei um tempo com A6, que é um lance mais ou menos útil. Eu vou jogar cavalo C6. Isso aqui tudo normal, peças no centro. Ele jogou bispo B2. Ele tá fazendo um plano até, na verdade, né? Isso aqui até faz sentido. O problema mesmo é a falta de desenvolvimento dele. Eu vou jogar o bispo para D6, que eu achei uma casa boa. Por enquanto, algumas dicas de desenvolvimento, mas ele até que tá jogando bem razoável. Para 400 de rating, né?
Pode ser que é uma conta nova, de repente ele tem um nível maior que esse, não sei. Vou fazer o rock aqui, que é outra dica importante, colocar o rei em segurança. Então ele começou mal, meu adversário, mas ele acabou até que ajeitando as peças, mais ou menos. E aqui eu quero colocar a torrinha 8, talvez. Repara que eu coloquei o cavalo. É, ele tá insistindo em mexer com o cavalo. Ele gosta de mexer com o cavalo, pelo jeito. Eu vou colocar minha torrinha 8 aqui. Então não tem muita regra assim de desenvolvimento que você tem que seguir. As regras que você tem que seguir até tem, mas são poucas, tá? É o quê? Colocar os peões no centro, acelerar o roque, ou seja, vai ter que tirar o cavalo e o bispo que estiverem impedindo o seu roque e tirar o cavalo. Mas esse que é o principal do desenvolvimento. O resto, a torre, o outro bispo, depende de muitas coisas. O ideal seria ter todas as peças em jogo sempre. Mas é muito relativo. O essencial mesmo é você tirar esse cavalo que está próximo do seu rei, que eu tirei aqui no começo, tirar esse bispo e depois fazer o roque. Que ele devia ter feito aqui. Devia ter tirado esse bispo, devia ter tirado esse cavalo. E depois ter feito o roque. Então eu tirei aqui, botei outro cavalo aqui, que eu poderia ter atrasado um pouco também. Ele fez cavalo A4. Eu vou jogar a torre 8 aqui. Vou colocar minhas peças no centro. Dama B1, ele tá se encolhendo todo ali naquele lado. Eu posso jogar B5 atacando o cavalo dele. Mas agora acho que eu tô afim de começar a fazer algumas ações. Eu vou jogar, sabe o que eu vou fazer aqui? Porque o natural seria tirar o bispo. Que estaria excelente colocar o bispo aqui. Mas eu quero incomodar esse cavalo. O cavalo de novo tá no canto. Se eu jogo B5, ele volta o cavalo pra cá. Então eu vou fazer esse lance para evitar a volta do cavalo. Já tem agora, a gente chama o quê? Uma motivação tática. O que quer dizer isso? É um lance que eu tenho uma ideia mais específica, porque normalmente eu não quero avançar o peão mais uma vez aqui. Eu queria terminar o desenvolvimento primeiro. Ele tomou, eu vou tomar aqui com cheque. E agora ele surge com um problemaço aqui no centro, porque ele não está desenvolvido, ele vai ter que mexer o rei ou colocar uma peça na frente. E eu tenho a ideia de jogar B5 aqui. Eu tava pensando, eu acho que uma proposta legal é a gente fazer 2 partidas em cada vídeo. Eu acho que a gente fazia sempre uma partida, nem lembro, faz tanto tempo, né? O começo da série da temporada anterior. Eu acho que é uma proposta boa fazer 2 jogos por vídeo, já que deu pra acostumar bastante. Eu acho que o pessoal tá bem mais acostumado agora a ver vídeos mais longos no canal, né? Os últimos vídeos têm sido tudo de 25 minutos, meia hora. Que é a hora do almoço, né? Que muita gente coloca nos comentários aí. Jogou rei D1. Eu já posso jogar B5 se eu quiser, o cavalo não tem casa. Mas agora eu já posso ir para um próximo passo que é o quê? Que é organizar um ataque direto contra o rei adversário. Eu vou jogar dama E7 aqui, ameaçando o mate em 1. Ele jogou bispo D3 rápido, agora ele lembrou do desenvolvimento, mas é um pouco tarde. Eu vou jogar dama E1 aqui. E aplicar o primeiro checkmate aqui dessa temporada. E vamos para 408 de rating. Tá, aqui vamos fazer uma análise breve e vamos fazer mais uma partida também, né? Ou podemos até. Não fazer análise primeiro, vai. Fazer análise e a gente começa outra. É, vai ficar muito curto o vídeo. Já vou fazer mais uma partida. Eu não vou também fazer 20 minutos de análise aqui. Vamos tentar fazer análise, escrever algumas dicas. E a ideia é talvez até mudando um pouco as dicas. Vamos ver. A análise nem precisava ser mais profunda aqui, mas eu tá com a análise mais profunda. Eu fiz 90.7. Cadê a precisão aqui? A gente vai ver números diferentes agora, né? Claro. 90.7, ele fez 55.6. Tá bom, então vamos passar a partir daqui. Então esse primeiro avanço já não é legal. Apareceu ali placar atualizado, uma vitória. D5 e cavalo A3. Então ele não está dando importância para o centro. Então, qual que seria a primeira dica que a gente vai escrever lá na nossa lista? Que é lembrar da importância do centro. Né? Colocar. Primeiro avançar esse peão mais aqui, ou avançar aqui, ou avançar aqui. E colocar as peças para o centro, que foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu joguei D5, E5. E ele até fez um desenvolvimento aqui razoável, mas o cavalo devia estar em C3, né? Não em B2. Aí ele perdeu mais um tempo com esse cavalo. Ele não comprometeu tanto a posição dele, porque ele não é que ele saiu avançando os peões e entregou tudo. Ele só me deu muita liberdade para fazer o que eu quero aqui. Ele jogou o peão para G3, eu fiz o roque. Ele puxou o cavalo para 4, ele gasta mais um tempo com a mesma peça, essa é uma dica importante. Aliás, eu tô pensando agora, a gente vai ter umas 50 dicas em cada faixa de rating, né?
E ele mandou cavalo A4 aqui, eu fiz torre 8. Tinha outro jeito de jogar, claro. Mas agora o D4 é um lance muito bom. Então é o que eu falei pra vocês. Foca no desenvolvimento básico, tira esse cavalo, tira esse bispo, faz o roque. E aí você pode elaborar vários tipos de ideias. Se você completar o desenvolvimento com todas as peças, tá bom, mas você não é obrigado. O que você é praticamente obrigado a fazer é colocar o seu rei em segurança, fazer o roque, tentar buscar o centro e colocar as peças em jogo. Você não é obrigado a tirar o bispo, tirar a dama e conectar as torres. É legal isso, no papel é bonito falar, mas nem sempre você vai fazer isso, né? É bom ter em mente, mas aqui eu posso me dar o luxo de começar a pensar em outras ideias também. Eu joguei D4 aqui para não deixar o cavalo voltar, e agora eu quero ir atrás desse cavalo aqui. E lembra disso, se você ganhar uma peça do seu adversário, ganhar um cavalo do seu adversário, é para ser suficiente para você ganhar a partida. A princípio. Talvez não quando você está começando a jogar xadrez, né? Mas no futuro, se está começando a ter um nível mais consistente, lembra que o objetivo do xadrez é dar checkmate, claro, mas ganhar uma peça já é um caminho, boa parte do caminho andado já, boa parte do caminho já feita. Se você ganhar uma peça. Por isso que é tão importante, né? Porque acho que alguém pode questionar, pô, mas você não quer dar checkmate? Por que você quer ganhar um cavalo só? Ganhar o cavalo faz parte do processo, para eu ganhar mais peças e depois conseguir chegar no rei adversário. Ele jogou esse, que abriu muito já a situação do rei dele. Lá. E eu joguei um dama e7 aqui, alinhando minha dama com a minha torre e ameaçando mate em um. Que eu vou ter uma invasão e minha dama está defendida aqui pela minha torre. E aí dama é um mate. Ganhamos o primeiro jogo aqui da série. O que a gente vai escrever aqui então? Eu vou fazer pequenos ajustes, tá? Nessas dicas, mas vamos começar aqui. Escrevendo algo. Nossa, tá boa hoje, hein? Vamos lá então. Desenvolver em direção ao centro. Ixi, ficou muito grande. Vou dar uma diminuída aqui, peraí, na fonte. Eu até fiz uns testes antes de abrir, mas achei que ia escrever frases menores. Tá bom assim. A gente vai fazendo. Não quero deixar muito pequeno também. Mas tá bom assim. Desenvolver em direção ao centro é muito importante. Ele fez alguns erros aqui no começo. E ele jogou com a mesma peça mais de uma vez. Jogar com a mesma peça duas vezes. Eu não vou nem colocar que eu acho um pouco específico, mas é importante. Agora, o primeiro erro foi dele não controlar o centro, né? E quando eu digo desenvolver em direção ao centro, eu quero dizer também controlar o centro com peões. Por isso que você deve começar jogando esses tipos de lance, ou esse ou esse. Claro que tem abertura inglesa, que é boa também, é muito boa, mas para quem está começando, joga o mais simples, joga E4 ou D4. Primeira dica. Então, se você está vendo meu vídeo aqui, a gente tem muita gente que acompanha. Eu quero que todo mundo que veja esse vídeo, que tem esse nível mais iniciante, sempre tente avançar o peão aqui ou aqui. Então, se você jogou com alguém, você falou, ó, eu costumo assistir o Cricor, eu quero que você tenha jogado ou esse lance ou esse lance. Minha dica inicial é essa, tá? E depois trazer as peças em direção ao centro. O jogo vai ficar mais fácil se você começar assim, as suas partidas, né? Eu acho que o principal erro dele foi isso, desenvolver mais em direção ao centro e depois ele até desenvolveu as peças, né? O Dama B não faz muito sentido. O G3 eu gostei, porque eu achei que ele ia jogar bispo G2 aqui. É possível esse tipo de desenvolvimento do Fianchetto, porque ele vai atacar de longe ao centro. É possível até. Mas como ele me deu muita liberdade aqui, eu já tô com uma posição meio com vantagem, né? A gente tem colocado os peões aqui. E aí, opa, desculpa. Ele gastou mais um tempo aqui com esse cavalo. Jogou com a dama B1, que é um lance estranho. E aqui ele abriu a coluna em cima do rei dele, né? O rei ficou muito exposto. Eu vou colocar também acelerar o rock, que esse foi um erro grave que ele não fez. Acelerar o rock. Proteção do rei. Pronto. Coube tudo? Coube. Beleza. Então desenvolver em direção ao centro e acelerar o rock. Proteção do rei. São coisas muito importantes aqui que tem que tomar, tem que levar em consideração. Não vou finalizar o vídeo, vou lançar mais um desafio aqui. Vamos tentar fazer 2 partidas por vídeo. Vai dar mais ou menos uma meia hora, eu acho, né? Juntando com a explicação aqui. Vamos lá então, lançar mais um desafio. Vamos tentar ir para o segundo jogo. Vamos de brancas. Deixa eu ver a lista de aberturas aqui. Eu vou jogar peão rei.
Cavalo C6 ele jogou. Será que ele está desenvolvendo em direção ao centro? Até que sim. Não é um lance que eu recomendo muito. Ele tem que brigar mais pelo centro. A gente pode até fazer uns ajustes nas dicas depois. Ele tem que brigar pelo centro com esse lance, com esse lance. Ele jogou esse, ele permite que eu domine o centro com esse lance aqui. Eu vou jogar D4. E ele não está acelerando o roque também. Ele não tá. Agora ele atirou o cavalo, só que agora ele está expondo os cavalos dele a ataques dos meus peões. Então eu vou jogar E5 aqui. Ah, mas você falou para não mexer mais na peça duas vezes. Aqui é diferente, porque eu avanço um peão e eu tô obrigando o cavalo dele a mexer. Às vezes ele vai mexer o cavalo, tá? Mas eu tô obrigando ele a mexer o cavalo. Mexeu o cavalo. E agora. E esse é um exemplo bom de como você não deve jogar só com as peças, né? É essencial você jogar com os peões. Os peões, eles te dão um espaço para você colocar suas peças à vontade. Como ele não mexeu nenhum peão, ele me deu total liberdade aqui para atacar os cavalos dele. Agora, será que você consegue ver como é que eu vou ganhar esse cavalo no próximo lance? Será? Dá um pause aí no vídeo e tenta descobrir como é que você ganha esse cavalo. Repara que ele não tem nenhuma casa, esse cavalo. Não tem volta, porque meu peão controla aqui. Aqui o cavalo não tem como voltar para casa. Ele está totalmente exposto aqui. E nenhuma casa que ele. Todas as casas que ele voltar, ele vai ser capturado. Então, se eu avançar bispo aqui, ele pode defender com o peão D5. Eu prefiro atacar com um peão. Vou jogar F3, que é um lance normalmente muito esquisito, F3. Mas se você vai ganhar uma peça, vale a pena. Não tem pra onde ir o cavalo agora, né? Ele até tem um E6 interessante pra jogar um dama H4 cheque. Que seria bem inusitado, né? Porque... vou ter que jogar um rei E2 e rei F2. O cavalo não tem casa agora. Como é que seria essa dica agora? A gente pode até fazer 5 dicas por vídeo, né? Não sei se vai ficar muito confuso daí. Ele tá pensando, o cavalo não tem casa já. Jogou D6. Eu vou capturar o cavalo dele. Não tem pra onde ele ir. Então, quando ele expõe muito uma peça dele, assim, principalmente o cavalo, ele tem, às vezes, ele pode ter dificuldade para voltar. O cavalo tá muito no meu território aqui já, né? E meus peões defendem todas as voltas dele. Eu vou tomar aqui em E4. Opa, vou tomar aqui em E4. Ele vai tomar em E5, eu acho. Tomou. E eu vou de novo avançar aqui para ameaçar o cavalo dele. Eu acho que é uma ideia boa. Nossa, ele vai perder o outro cavalo do mesmo jeito. Olha que engraçado. Agora tá fácil, hein? Como é que você vai ganhar o cavalo do seu adversário agora? Mais uma vez. Eu já ganhei outro cavalo, agora eu vou ganhar um cavalo de D4 também. De novo, o cavalo dele. Nossa, que engraçado, né? Agora minha estrutura que tava assim, agora ela ficou assim, né? Eu tiro essa casa, tiro essa casa, tiro essa casa, tiro essa casa também com o meu bispo. E aqui é claro que eu estou controlando tudo. Então, uma dica que as pessoas não falam tanto, e isso acho que é uma falha grande, acho, na hora de ensinar. E perguntam muito, quais são os conceitos mais importantes do começo? Controlar o centro, tá certo, muito importante. Desenvolver as peças, muito importante também. Fazer o rock, colocar o rei em segurança, também muito importante. Inclusive é o que eu estou escrevendo aqui. Mas tem uma coisa que é mais importante que tudo isso quase sempre, que é você ganhar as peças do seu adversário. E às vezes você pode atrasar um pouco esses planos de desenvolver, de acelerar o rock, para ganhar uma peça do seu adversário, para ganhar um cavalo, um bispo, uma torre, uma dama. Então todas essas regras são importantes, mas se tiver uma captura para ser feita de uma peça de grande valor, é mais importante do que todas as outras coisas, porque você vai ter uma vantagem muito significativa, né? Então eu vou jogar C3 agora, e o cavalo está preso de novo, só que é o outro cavalo agora. O cavalo estava preso aqui em E4, agora o cavalo está preso em D4, né? Ele não aprendeu a lição aqui, depois de cair o primeiro cavalo. Nosso amigo Raul, da Alemanha. Como que eu vou escrever essa dica agora, hein? Eu acho que eu vou fazer 5 dicas por vídeo, eu tô achando, porque vai ter muita dica para aparecer, né? E aí vocês olham as dicas e tentam encaixar, acho que fica mais instrutivo, né? Claro que eu me inspirei muito aqui na série do Chess Brado Hambleton, né? Que é o Hábitos, né? Chess Habits que ele fez a série. Que ele até escreve umas dicas, só que eu acho que ele faz umas dicas mais fixas, assim, né?
Tipo, ele sempre olha para a dica e faz o lance de acordo com essa dica, que é uma ideia muito boa também. Mas se a gente fizer uma coisa mais dinâmica, escrever a cada partida, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que assim vai ficar até mais dinâmico, né? São dicas mais variadas e você pode anotando tudo no caderninho aí, né? Pega dessas dicas e coloca tudo, né? Num arquivo, num Google Docs e me ajuda depois a me escrever, me ajuda depois a eu conseguir escrever o meu livro, né? Com essas informações. Olha só, todo mundo está ganhando. Então, qual que seria a dica nessa parte que eu tô pensando? Eu acho que é controlar o centro com os peões, né? Seria uma dica muito boa. Esse é um erro mais raro, tá? Não sei nem se. Eu vou colocar, que a gente tem que colocar alguma coisa. Mas esse é um erro mais raro. Eu lembro que desde o começo das outras temporadas dessa série, as pessoas faziam um pouco isso, de sair pulando com os cavalos assim. Geralmente todo mundo avança um peão. Mesmo que sem saber muito o que tá fazendo, né? Então, controlar o centro com peões. Ele abandonou, né? A gente teve 7 lances. Então, controlar o centro com peões. Isso é muito importante. Porque é o que eu falo pra vocês, algumas dicas, elas são um pouco genéricas demais. Tipo, é importante controlar o centro. O que que é isso, controlar o centro? Como assim? Às vezes, pra quem acabou de aprender a mexer as peças, não é tão intuitivo isso. Então, você tem que colocar seus peões aqui no centro pra você ter tranquilidade pra desenvolver suas peças depois. Então, por isso que muita gente joga E5 aqui. Por exemplo, se eu jogar agora cavalo F3, ataquei o peão, você desenvolve cavalo C6, desenvolveu defendendo o peão. Eu faço, sei lá, bispo C4, por exemplo. Já que você colocou o peão em E5, agora você tem mais espaço, mais liberdade, mais tranquilidade para jogar cavalo F6. Porque no jogo, do jeito que aconteceu na partida, olha só, na hora que ele traz o cavalo para F6, ele botou o cavalo aqui, é o mesmo desenvolvimento, mas agora eu tenho essa liberdade para atacar o cavalo dele. E os peões incomodam muito as peças adversárias assim. Ainda mais quando esses peões centrais, né? Aqui eu já incomodo esse cavalo, eu vou atacar o outro cavalo aqui também. Esse peão tira essa casa também, né? Por isso que é importante controlar o centro com peões. E depois com as peças, claro, né? Mas você primeiro coloca os peões para abrir um pouco de espaço aqui, de tranquilidade, e depois você coloca essas peças em jogo. Então, uma dica importante é essa. E aqui ele colocou o cavalo numa situação muito avançada, isso seria uma dica muito específica, né? Colocar, vamos dizer, evitar colocar o cavalo numa casa muito avançada já é esquisito, né? Mas claro, o bispo até ele consegue voltar fácil. Agora o cavalo, quando ele invade muito no território adversário, ele não volta mais às vezes, né? Mas de novo, acho que é um erro muito específico e não tão comum assim. Aí eu joguei F3, ele jogou D6 aqui. Eu tomo em E4, ele toma em E5, D5 e ele de novo jogou um lance ativo aqui pra frente. E você vai falar, pô, mas dá muito mais vontade de fazer o cavalo aqui do que voltar o cavalo para trás. Pois é, mas lembra o que eu falei? É importante fazer lances ativos pra frente, sim, mas é muito mais importante você não perder sua peça, né? Esse aqui é um erro grave, porque agora eu jogo C3 e o cavalo de novo tá sem volta, né? Engraçado que parece muito que é um ator pago meu adversário, né? Porque foi exatamente igual nas duas alas, né? Primeiro eu prendi o cavalo assim, o cavalo não volta, porque minha estrutura controla os pulos. E aqui, incrivelmente, minha estrutura mudou, agora são dois peões assim. E agora o cavalo em D4 tá limitado pelos meus peões também, olha que engraçado. Foi muito inusitado isso mesmo. E aí ganhamos em 7 jogos, em 7 lances, aliás, né? No segundo jogo estamos com 416 de rating. Acho que tá bom, vou deixar assim. Acho que eu vou conseguir escrever 5 dicas por vídeo. Sendo que forem 2 partidas, né, principalmente. E aí vocês vão anotando. Então acho que é isso. 2 vitórias por enquanto. Coloca nos comentários o que você acha dessa nova ideia, né, da gente conseguir... As dicas eu sempre falei pra vocês, tá? Mas deixar anotado sempre fica mais visual, né, pra você anotar e você sempre lembrar do que você tem que prestar atenção. Então, se você tá nessa faixa de rating, coloca aí nos comentários também se isso realmente acontece, se é um ajuste que vai ser importante para o seu jogo. E não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo. Se inscreve também e não esquece de usar o meu link de afiliado no chess.com, que está na descrição de todos os vídeos.
é go.chess.com/cricor. Você pode renovar sua conta Premium que você já tem, você pode fazer um upgrade da sua conta, de repente, que não é Premium ainda, para uma conta Gold, Platinum ou Diamante, que é a conta mais completa, sempre usando o meu link de afiliado, que é outra maneira de você colaborar com o canal também. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo agora, no segundo episódio da quarta temporada da nossa série dos Jogos de 10 Minutos. Valeu, pessoal. Até a próxima.